Se você ler com atenção o texto bíblico, notará que nenhum acidente geográfico é mais citado nos evangelhos do que o famoso Mar da Galileia. Aqui muitos milagres de Jesus tiveram lugar. Era a sua principal rota, por barco, é claro, entre as cidades nas quais ele pregou durante o seu ministério. E no programa Evidências de hoje, eu quero convidar você a navegar nas águas desse mar de milagres no encontro de Deus com o homem. Para entender melhor o significado desse imenso lago, é preciso primeiramente dar um passeio pelo mapa da região, anotando a sua geografia e os seus limites. A região na qual viveu Jesus é uma terra de muitas montanhas, vales e um imenso deserto. Daí a Bíblia chamá-la de terra de vales e montes, Deuteronômio 11, verso 11. Praticamente todas as cidades do tempo de Jesus estavam situadas em algum ponto de uma extensa cordilheira que desce desde os atuais limites com o Líbano e a Síria até as áreas desérticas do Negev ao sul do país. A parte norte está a aproximadamente 1.300 metros acima do nível do Mediterrâneo e a parte sul, bem ao contrário, cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Essa cadeia montanhosa, que inicia com os maciços do Líbano e do Monte Hermon, é entrecortada pelo Vale de Jezreel. Ele a divide deixando ao norte os montes da Galileia e ao sul os desvios das montanhas de Samaria. É do Hermon, cuja parte sul se funde com as famosas colinas de Golã, que descem as principais correntes do Rio Jordão. Este, por sua vez, atravessa os lagos de Rulé e segue até formar o Mar da Galileia. Na verdade, um lago de água doce com 166 quilômetros quadrados, ou 13 quilômetros de comprimento por 7 de largura, que alguns acreditam ter o formato de uma harpa. O ponto mais profundo do lago fica a 43 metros de profundidade. Os rabinos disseram dele: embora Deus criou 7 mares, ele escolheu este para ser o seu deleite especial. E por falar em Mar da Galileia, é bom esclarecer que ele tinha vários nomes. O mais comum e talvez o mais antigo é aquele que aparece registrado no livro de Números, capítulo 34, verso 11, onde ele é chamado de Mar de Kinneret. Alguns pensam que esse nome, Kinneret, viria de Kinor, que em hebraico significa algo como harpa, lira ou violino no hebraico moderno. Isto seria por causa daquele aparente formato de harpa que o lago apresenta, mas há quem duvide desta explicação. Outro nome bastante comum seria Mar de Tiberíades, por ficar perto da cidade de Tibérias, e que era uma cidade, é claro, que foi para homenagear o imperador. A seguir tem Lago de Genezaré, que seria a forma grega de Kinneret, e também o mais conhecido, Mar da Galileia. Não se impressione com o fato de muitos antigos judeus chamarem esse lago de água doce de mar. Lembre-se que, para muitas pessoas daquela época, uma viagem de 150 quilômetros até a costa do Mediterrâneo era algo incomum, era como viajar para o exterior. Ademais, toda essa concentração de água que estamos aqui em redor pode ser chamada em hebraico de Yam, que é mar. Isto porque consideravam que a maior parte do seu território, sendo deserto, teria aqui realmente um grande mar. Logo, esta quantidade de águas poderia ser o maior mar que muitos daquele tempo jamais viram. Seguindo nosso mapa, o Rio Jordão, que desce do Mar da Galileia, continua o seu curso descendo cada vez mais baixo até desembocar no Mar Morto, a 390 metros abaixo do nível do mar. Sua extensão é de aproximadamente 190 quilômetros. Acompanhando o Vale do Jordão, desde o Mar da Galileia até o Mar Morto, é possível identificar com mais facilidade algumas das principais regiões, cidades e localidades e também acidentes geográficos mencionados no Novo Testamento. Vindo do norte para o sul, são estas as regiões ou divisões políticas da Terra Santa durante a vida de Jesus. Galileia, Decápolis, Pereia, Samaria e Judeia. Belém, onde nasceu Jesus, e Jerusalém, onde ele foi crucificado, ficavam na Judeia.
Mas Nazaré, onde ele foi criado, e Cafarnaum, onde ele morou durante o tempo do seu ministério público, ficavam na região da Galileia. Como você pôde perceber pelo mapa, o Mar da Galileia era o principal destaque geográfico desta parte norte, onde aconteceu boa parte do ministério público de Jesus. Várias das cidades relacionadas ao ministério do nosso mestre ficavam aqui, ao redor deste lago. Ali, por exemplo, naquela bifurcação, ficava o caminho que vem de Nazaré, ou seja, Jesus chegou aqui, vindo daquela região, daquelas montanhas. Essa montanha, chamada de Arbel, tem um platô e uma formação de pedras com duas pontas. Nesse cenário, aconteceu um dos dramas mais terríveis da Era dos Cruzados. Ali, o líder muçulmano Saladino matou de uma só vez mais de 20.000 soldados cruzados. Os poucos sobreviventes que não conseguiram escapar foram feitos escravos. Foi um verdadeiro mar de sangue. Justamente aos pés daquela bifurcação ou daquele caminho que vinha de Nazaré, ficam hoje os restos arqueológicos da cidade de Magdala, cidade que ficou famosa por causa da grande discípula de Jesus, Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Agora, vindo aqui à esquerda de Magdala, fica a cidade de Tibérias, um lugar não muito apreciado por judeus de linha religiosa mais conservadora da época de Jesus. Na época de Jesus, os judeus não apreciavam Tibérias. Por quê? Porque além de ser uma cidade bastante romanizada naquele tempo, isto é, feita sob a medida para agradar os romanos, aquele lugar foi construído em cima de um antigo cemitério. Logo, os mais religiosos evitavam pisar ali por questões de pureza cerimonial. Isso sem contar a promiscuidade e idolatria que tinham cadeira cativa naquele lugar. E os judeus, traumatizados com a antiga experiência do cativeiro babilônico, não queriam correr o risco de errar em sua conduta religiosa, pois isso traria a ira de Deus. O nome Tiberíades foi uma homenagem ao imperador Tibério César. O mesmo substituiu Augusto no trono e continuara no governo de Roma quando Cristo foi crucificado. Em 135, os judeus foram derrotados na Terceira Guerra Judaico-Romana, também chamada Revolta de Bar Corba. Os romanos responderam com o exílio forçado de todos os judeus de Jerusalém. Assim, o centro da cultura judaica passou então a ser esta região do Kinneret, particularmente a cidade de Tibérias. Foi provavelmente nessa região que o chamado Talmud de Jerusalém, a principal coleção de escritos de moralidade da religião judaica, foi compilado. Agora, deixe-me falar para você das cidades que ficavam lá do outro lado e que formavam a famosa região de Decápolis. Decápolis é mencionada várias vezes nos evangelhos. Mateus, por exemplo, diz que da Decápolis vinha gente para ver Jesus. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém e Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Mateus 4:25. Marcos também afirma que Jesus, voltando de Tiro, seguiu em direção do Mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Marcos 7:31. Conforme o próprio nome grego, Decápolis significa literalmente as 10, deca, cidades, polis. De acordo com Plínio o Velho, essas cidades seriam Damasco, Filadélfia, Rafana, Citópolis, Bet-Shan, Gadara, Hipos, Diom, Pela, Gerasa e Canata. Embora exista certa divergência sobre o que representavam estas cidades, na opinião de muitos, ali seria um local ou uma confederação cosmopolita fortemente marcada por uma cultura helenística comum. O único problema é que o estudo das fontes, até agora realizado, não descobriu nenhuma evidência de arranjos comerciais, políticos ou militares entre os seus membros. Mas, seja como for, eram todas cidades greco-romanas que ficavam ali e partilhavam não a cultura judaica, mas talvez se sentissem atraídas pelo ministério de um judeu chamado Jesus de Nazaré. Assim, muitos de seus seguidores vinham dessas cidades, embora fosse um lugar evitado por religiosos judeus mais conservadores. Mas não é difícil supor que Jesus tenha tido algum tipo de atividade efetiva lá naquela região. Mesmo porque recentes pesquisas mostram que algumas cidades lá da Decápolis tinham sim presença judaica em seu território, como é o caso de Bet-Shan, Gerasa e Ramat Gader. Aliás, a bem da verdade,
Houve um curioso episódio envolvendo Jesus e que provavelmente aconteceu ali, numa das cidades da Decápolis. Mas sobre isso nós falaremos depois do nosso intervalo. Então não sai daí, o Evidências volta já. Espero que essa noção geográfica do Mar da Galileia, cercado de cidades, esteja fazendo sentido para você. Porque com essa imagem em mente, fica mais fácil entender Jesus entrando no barco, indo pregar numa cidade, depois entrando novamente, voltando para o seu local de origem. Aliás, justamente aqui, em frente, ficava a cidade de Cafarnaum. Foi dali que Jesus partiu a maioria das vezes em sua trajetória pelo Mar da Galileia. Aliás, considerando que eles não tinham carro e muito menos estradas pavimentadas em redor, a travessia por barco era muito mais rápida do que a travessia pela costa. Veja o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco e, assentando-se, afastou-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Conseguiu imaginar a cena? Jesus no barco e as multidões sentadas na praia ou nas encostas. Eu sei que parece um pouco difícil acreditar que alguém pudesse falar para uma multidão sem microfones ou sem os recursos de hoje em dia. Não esqueça, porém, de duas coisas. Primeiro, antes da Revolução Industrial, o mundo era tremendamente mais silencioso que hoje. Não havia máquinas, motores, o ruído era mínimo. Assim, as pessoas tinham mais capacidade auditiva do que hoje. Aliás, há estudos que comprovam isso. Mais um detalhe, a superfície das águas e a encosta das montanhas que você vê aqui promovem um amplificador natural. Talvez por isso, Jesus precisou falar do barco. E uma última evidência de que as multidões ouviam discursos sem microfone está nos grandes teatros e anfiteatros romanos que vemos por aí. No Coliseu, por exemplo, cabiam 50.000 pessoas que assistiam a peça ao mesmo tempo. Ainda na antiga Roma, quando o discurso era dado num lugar sem acústica, o mesmo era previamente escrito e retransmitido para grupos menores por meio de arautos ou proclamadores. Mas esse não parece ter sido o recurso de Cristo nesse episódio. Depois de administrar do barco seu ensinamento, que envolveu várias parábolas e aplicações, Jesus disse: "Passemos para a outra margem." Marcos 4:35. Ao que tudo indica, Jesus foi para lá, para a região de Decápolis que eu mostrei para você, e isto deve ter causado estranheza nos discípulos. Por que ir para uma terra cheia de gente pagã? Para piorar a história, o barco onde eles se encontravam foi surpreendido por uma terrível tempestade. Os discípulos estavam desesperados, mas Jesus parecia tranquilo. Ele apenas dormia na popa do pequeno barco. E não se deixe enganar por essa situação calma em que nos encontramos agora ao gravar esse programa. Essa calma pacífica do Mar da Galileia pode rapidamente transformar-se numa violenta tempestade. Ventos em forma de funil através dos vales da Galileia, alinhados leste a oeste da região montanhosa, agitam as águas rapidamente. Mais violentos são os ventos que vêm da colina de Golã a leste. Preso na bacia, os ventos podem ser mortais para os pescadores. Uma tempestade ocorrida aqui em março de 1992 provocou ondas de até 3 metros de altura, saltando Tibérias e causando danos significativos no centro da cidade. Jesus então acorda e com voz solene acalma as águas. Por fim, repreende os discípulos porque insistiu em duvidar de seu poder, mesmo depois de tantos sinais que operara no meio deles. Mas eu não posso culpá-los. Quantas vezes, vendo agora essas águas onde tudo isso aconteceu, eu vergonhosamente me lembro ou me flagro ainda questionando a Deus mesmo em meio a tantas demonstrações de poder em minha vida. É assim com você também? Então, peçamos que Ele, em santa paciência, nos ensine novamente a lição do Mar da Galileia. Não importa as ondas que estão lá fora, o que importa é que Deus está aqui conosco. Quer acordado, quer dormindo, o que importa é que Ele está no barco. Não precisamos, pois, temer. Voltando ao trajeto, Jesus seguia para Decápolis. Muitos pensam que ele estava se retirando das cidades mais conhecidas a fim de descansar um pouco num território diferente. É possível. Contudo, também é provável que ele tenha feito isso de propósito, para cumprir um prognóstico profético, como, aliás, deu testemunho o próprio Evangelho de Mateus. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías:
terra de Zebulum, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se-lhes a luz. Mateus 4, 14 a 16. Chegando na terra, isto é, no país dos Gadarenos, não necessariamente na cidade deles, pois esta estaria a 8 quilômetros da costa, muito longe para que a ocorrência ali mencionada fosse nesse local. Jesus então teve lá um encontro com 2 homens endemoniados. Aqui uma pequena divergência entre os relatos, pois um fala Gadara, o outro fala Gerasa. Mas isso não deve nos importar agora. As referências podem ser apenas aproximadas, como alguém que dissesse genericamente: ele foi para a terra da garoa, referindo-se a São Paulo, e ficou à beira da praia, referindo-se a Santos, pois São Paulo não tem praia. Eu digo isso porque Gadara, como já foi afirmado, está a 8 quilômetros da costa e Gerasa a quase 50 quilômetros. Isto não faz sentido com a informação de que os demônios expulsos dos rapazes migraram para um bando de porcos que se precipitaram nas águas do Mar da Galileia. O local deveria ser em alguma região mais próxima da costa. Os populares, liderados pelos donos dos porcos, ficaram muito irados com o prejuízo. 2.000 porcos morrendo afogados. Isto não era algo fácil de ser digerido. E rogaram a Jesus que fosse logo embora dali. A verdade é que um dos jovens, na verdade Marcos nem menciona a presença do outro, faz um pedido a Jesus que o levasse consigo. Mas Jesus lhe ordenou ficar na sua própria terra e pregar para os seus conterrâneos. E ele fez isso por 2 motivos óbvios. Primeiro, que aquele jovem, por não ser judeu, teria dificuldades de viver do lado de cá. O preconceito seria muito grande e Jesus o poupou disto. Jesus não queria que aquele jovem recebesse aqui o mesmo tratamento, a mesma rejeição que Jesus recebeu lá. O segundo motivo seria que ninguém seria melhor para pregar para os seus conterrâneos que alguém da sua própria etnia. Mas ainda tem uma coisa que me intriga nessa história. Veja, os demônios pediram a Jesus para ir para os porcos. Ele disse, ok. Os populares pediram para Jesus ir embora dali. Ele novamente disse, ok. O jovem liberto pede a Jesus, deixa-me ir com o Senhor. E ele diz, não. Estranho, não é mesmo? Ele atendeu o pedido dos descrentes e até dos demônios, mas não atendeu o pedido sensato de um jovem convertido. Sabe, o que aprendo com isto é que Deus é Deus. E devemos deixar que Deus seja Deus, Ele é a autoridade maior. Seja qual for a resposta que Ele der, ainda assim, esta é a melhor resposta da nossa vida. Portanto, a principal mensagem que vem do Mar da Galileia é a seguinte: não seja um homem de pouca fé. Confie em Deus. Deixe Deus conduzir o barco da sua vida. Bem ali à frente ficavam outras cidades já mencionadas, como Cafarnaum, e na mesma direção dela, Corazim e Betsaida, que era a cidade natal de Pedro. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma cidade em especial que não está mencionada nas páginas do Novo Testamento, mas pode ter alguma relação indireta com ele. Ela está no alto daquela montanha lá, e o seu nome é Itzfat, ou Safed. Desde o século XVI, Itzfat, ou Safed, é considerada uma das 4 cidades sagradas do judaísmo ao lado de Jerusalém, Hebrom e Tibérias. Mas ela é muito mais antiga que isso e já existia no período do Bronze, em 1500 a.C. Alguns arqueólogos a identificam como sendo a fortaleza de Sef, que significava algo como uma fortaleza que fica no alto da Galileia. Ela é inclusive mencionada nos escritos de Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século. Mas existe algo mais fascinante ainda em relação a Itzfat. Nos tempos de Jesus, a lâmpada das casas era uma lamparina como esta, alimentada por azeite de oliva e com uma chama na ponta. Essa era a única luz que todos possuíam. Imagine então o entorno desse lago à noite, naquela época, sem a energia elétrica que temos hoje. A escuridão não deveria ser nada fácil. Aliás, as trevas só não eram mais densas por causa das lamparinas que todos acendiam em suas casas. Pois bem, uma antiga tradição
diz que as pessoas que moravam nessa região se admiravam muito com o fato das lâmpadas de Itzfat, lá de cima, poderem ser vistas de tão longe, pois elas acendiam lá no alto a sua luz e todos viam daqui de baixo. A partir disto, alguns sugerem que Jesus estaria se referindo à cidade de Itzfat quando disse: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Mateus 5, 14, 16. E então, gostou do nosso passeio pelo Mar da Galileia? Deu para entender um pouco da geografia do ministério de Jesus? Mas o programa Evidências ainda não acabou. Eu tenho outra surpresa para mostrar para você. Vem comigo. No inverno de 1986, após vários anos de seca, o nível do Mar da Galileia baixara vários metros e a linha costeira havia recuado consideravelmente. Então, dois jovens estavam caminhando ao longo da praia ao sul do quibutz de Ginosar, situado na margem ocidental do lago, e perceberam os contornos de uma estrutura de madeira enterrada na lama. Novamente, os especialistas foram chamados para examinar a descoberta e concluíram tratar-se de um dos remanescentes de um barco antigo. Decidiu-se então escavar o local imediatamente antes que o nível da água subisse. Em primeiro lugar, foi construído um maciço dique em forma do local a fim de impedir que o lago inundasse. Também usaram bombas para afastar as águas subterrâneas e, ao mesmo tempo, era preciso manter a madeira molhada enquanto a lama era removida do casco, que então foi reforçado com fibra de vidro e preenchido com poliuretano, uma substância sintética obtida a partir do agrupamento de moléculas que também contribuiu para a preservação da estrutura. Depois de cavarem algumas valetas e reforçarem os lados do barco, os técnicos finalmente terminaram o empacotamento da frágil estrutura. Era o momento então de bombear a água para dentro das valetas, permitindo que o barco flutuasse novamente depois de quase 2000 anos enterrado na lama. Várias pessoas foram então para o lago para ver a cena que era digna de aplausos e lágrimas por parte de todos os membros da equipe. O trabalho, porém, não havia terminado. Uma vez que o barco foi seguramente retirado das águas, os técnicos o levaram para um tanque especialmente construído aqui no quibutz, onde puderam, com muita calma e paciência, retirar o invólucro e mergulhá-lo de novo na água com produtos químicos, para que isto ajudasse a preservar a madeira até que ela fosse revestida de uma cera sintética e finalmente exposta para visitação aqui no próprio Museu do Quibutz. E hoje você pode ver o barco aqui no Igalon Center de Israel. Pelas técnicas de construção e os dois vasos de cerâmica encontrados nas proximidades, os arqueólogos consideram que o barco era do período romano. Testes de carbono 14 confirmaram que o barco foi construído entre 100 a.C. a 70 d.C. Ao todo, o barco mede 8,2 metros de comprimento por 2,3 de largura e 1 metro de profundidade. Ele foi construído segundo o conhecido modelo de casca primeiro, com encaixes de tábua de cedro e armações de carvalho. Boa parte de sua madeira era de segunda mão, tendo sido removida de barcos mais velhos e obsoletos. Outros fragmentos de madeira foram descobertos na proximidade, o que prova que o local onde o barco foi encontrado era de fato um estaleiro. Esta embarcação tinha tamanho suficiente para transpor 15 passageiros, inclusive uma tripulação de 5 pessoas. Embora tenha sido aparentemente usado para a pesca, talvez seja também um barco que foi usado para transporte de pessoas e mercadorias aqui pelo Mar da Galileia. Agora, a importância desse achado aqui está no fato de que as poucas informações que possuímos acerca de barcos do Mar da Galileia durante a época de Jesus eram provenientes de fontes escritas, como o Novo Testamento, Flávio Josefo ou ainda mosaicos com desenhos de barcos da época. A descoberta desse barco milenar aqui no Mar da Galileia despertou, portanto, a atenção mundial. O curioso é que alguns críticos da Bíblia chegavam a duvidar da realidade de alguns episódios do Novo Testamento em que Cristo era visto no barco com os seus discípulos. Afinal, supunham eles, era inconcebível que houvesse naquela época, ou pelo menos aqui nesta região,
algum tipo de embarcação pesqueira com capacidade para caber 13 pessoas, Jesus e os 12 apóstolos. Bem, embora a Bíblia não afirme quantos discípulos estavam com Jesus no barco nesses episódios, está claro, por esse achado aqui, que os barcos de pesca da ocasião tinham sim condições de levar Jesus, os 12, e ainda sobrava lugar para mais alguns que quisessem pegar uma carona com os discípulos de Cristo. Os críticos, é claro, não fizeram mais esse tipo de observação. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado de mais essa aventura, mas não esqueça, na semana que vem temos mais um encontro aqui na TV Novo Tempo, no seu programa Evidências.